Como a gente pode tentar reconstituir os elos sociais? Eu diria que a má política no século XX, antes de mais nada, é o racismo. Falta afeto na democracia. Eu começaria então dizendo o seguinte: o que é boa política? Eu diria que há no nosso tempo, digamos, final do século XX, começo do século XXI, ou mesmo se quisermos pensar no século XX como extensão, eu diria 4 termos que compõem a boa política. São a democracia, a república, o socialismo e o liberalismo. Vocês veem, são termos até conflitantes. Socialismo e liberalismo são conflitantes. Mas toda boa política no nosso tempo tem que ter alguma coisa desses elementos. Entendo por democracia, antes de mais nada, a ideia do poder do povo. Quer dizer, etimologicamente. Democracia, então, significa que você tem eleições, que você tenha decisões na qual a maior parte da população toma decisão que orienta a sociedade como um todo. Então, isso, por sua vez, exige uma série de condições. Quer dizer, para a eleição ser livre, você tem que ter liberdade de opinião, liberdade de organização, liberdade de oposição, tem que ter voto. Quer dizer, há muita coisa que está junto nisso. E talvez, assim, um dos pontos básicos seja a ideia da liberdade mesmo, da palavra. O fato da gente poder falar. Porque quando você tem liberdade de fala, o resto mais ou menos decorre. Quer dizer, é muito difícil alguém ter liberdade de fala e se contentar com isso. Se nós tivermos liberdade de fala, seja na empresa, seja no curso, na faculdade, seja na família, essa liberdade resulta em ações. Porque a pessoa que se expressa não vai aguentar ter apenas a liberdade de fala sem poder traduzir isso em resultados, sem poder traduzir isso em ações. Se reclama de algo e não resulta em nada, começa a criar um certo estresse e, ao mesmo tempo, o discurso da reclamação ele vai crescendo, ele vai criando elos, vai organizando pessoas e chega um dia que muda, que é o lado muito bom da liberdade de expressão. República é a coisa pública, a res pública, o bem comum. Então, a ideia de república significa que nós temos que colocar o bem comum na frente das vantagens particulares. Significa, então, que nós temos que fazer aquilo que diz respeito à sociedade como um todo, está na frente da vantagem de um ou de outro. O respeito à lei, a ideia de que nós temos que ter um certo consenso, de que não pode haver corrupção. A corrupção é uma ameaça direta à república. Quer dizer, não é uma coisa mais antirrepublicana do que a corrupção. Porque a corrupção significa você pegar o que é bem comum e trazer para a esfera privada. E, infelizmente, no Brasil isso é muito forte, não só por desonestidade, mas porque o Brasil tem uma longa tradição de confusão entre a dimensão pública e a dimensão privada. Uma longa tradição que trouxe problemas muito sérios, né? Quer dizer, por exemplo, já no tempo colonial, às vezes não havia uma casa boa para sediar a Câmara. Então, o rico emprestava a casa dele. Ótimo. Só que o rico depois quer, vamos dizer, um certo olhar simpático quando ele faz algum abuso. Se hoje, por exemplo, numa cidade do interior, a delegacia não tem como consertar o carro de polícia e o mecânico faz isso de graça, depois, quando o filho do mecânico, por acaso, for pego guiando sem carta, é de se esperar que não se olhe isso muito sério. Se o mecânico tiver uma briga com um funcionário dele, ele pode eventualmente querer que a polícia dê um susto no funcionário. E por aí vai. Quer dizer, isso tudo começa, então, por essa confusão da esfera do público e do privado, que é uma ameaça à república. Liberalismo é a ideia de uma liberdade que vem do indivíduo. E socialismo é a ideia dos direitos como direitos sociais. Liberdades individuais podem resultar no direito de propriedade. O grande modelo é o direito de propriedade. Direitos sociais exigem, pelo menos, uma limitação ao direito de propriedade. Então, vocês veem, tudo isso pode ter conflitos, mas a gente tem que dosar. Por exemplo, um regime que não reconheceu, regimes que não reconheceram os direitos individuais, ou os direitos liberais, vamos dizer, como os regimes comunistas,
acabaram tendo problemas muito sérios. Basicamente, eles não deram espaço de liberdade de expressão. E um regime sem liberdade de expressão é um regime que acaba, de certa forma, gangrenando por dentro. Ele perde a chance de se rever. Quer dizer, o grande problema da falta de liberdade para um governante é que, se você não tem liberdade de expressão, você não tem um feedback, não tem um controle do que está errado. Então, não só favorece corrupção, autoritarismo, como a regeneração do regime, a renovação dele fica difícil. Já à vista, alguém que é um dos grandes personagens do século XX, um herói popular importante, que tem o lugar garantido na história, que é Fidel Castro, mas que está há 43 anos no poder. E em nenhum momento esse homem parece ter cogitado que ele devesse deixar o poder antes da morte. Quer dizer, então, é uma coisa totalmente absurda. Quer dizer, vocês têm um governante perpétuo. Quer dizer, num regime, enfim, num regime moderno, um regime que não é monárquico, etc. É um regime claramente ditatorial, é um regime claramente defensável, e se nós consideramos a democracia como valor, uma consequência disso tem que ser a seguinte: regimes não democráticos não são legítimos. Quer dizer, o poder de Fidel, como o poder de Saddam Hussein um tempo atrás, como o poder de qualquer ditador, qualquer que seja a alegação dele, não é um poder legítimo. Então, quer dizer, as coisas que ele contrata em nome do país, as coisas que ele faz podem ser revistas. Eu acho que teria havido a possibilidade nos regimes, em algum regime comunista, em algum momento, de democratizar-se. A grande oportunidade foi a Tchecoslováquia em 68. Uma grande oportunidade jogada fora, destruída, e em vista disso, infelizmente, a ideia de socializar os meios de produção, ou seja, acabar com a propriedade privada lá onde ela conta, de uma maneira democrática, isso foi jogado no lixo. Não sei se isso vai voltar à agenda em algum dia. Se em algum dia a gente vai ter a possibilidade de ter um regime socialista que seja democrático. Mas é bom deixar claro que os grandes responsáveis por essa destruição foram os que acabaram com a Primavera de Praga em 68. É bom lembrar também que Fidel teve mais que uma oportunidade de democratizar seu regime e de tentar que se mantivesse a abolição da propriedade privada, se mantivessem os ganhos em termos de indicadores sociais, mas ao mesmo tempo você tivesse também a liberdade. Porque é claro que a democracia com indicadores sociais bons, a democracia sem miséria, é superior à democracia com miséria. É claro. Quer dizer, se Cuba conseguisse isso, nós não estaríamos nessa situação que o Brasil, que tem indicadores sociais muito piores, é, porém, um país que tem uma qualidade democrática da qual Cuba não tem nem um vigésimo. Eu diria que a má política no século XX, antes de mais nada, é o racismo. De modo geral, todo tipo de preconceito erigido em política. Pode ser racismo, pode ser preconceito contra a mulher, como em muitos países islâmicos, pode ser preconceito contra a religião, mas, de modo geral, isso é um dos pontos nodais da má política no século XX. Infelizmente, ela foi e continua sendo muito forte. Eu não acredito que os preconceitos tenham vida própria. Eu acho que os preconceitos, eles adquirem dimensão política por conta de razões que não têm a ver com preconceito. Quer dizer, basicamente desemprego e falta de perspectiva na vida. Basicamente é isso que ativa preconceito. Quer dizer, peguem, por exemplo, o conflito Israel-Palestinos. Um dos pontos básicos é a falta total de perspectiva para os palestinos. Quer dizer, então quando você tem uma juventude que não tem futuro nenhum, essa juventude é claro que vai brigar. Agora, se vai brigar, se vai falar mal de judeu, se vai confundir israelense e judeu, se vai confundir isso, tudo isso é decorrência. O ponto crucial é, se você dá perspectiva de futuro para as pessoas, você tem condições de estabelecer elos bons. E aí as diferenças raciais, religiosas, o que sejam, elas se reduzem muito. Elas passam uma diversidade. Que interessante, você é diferente, tem uma pele diferente, posso tocar, posso ver como que é essa cor, quer dizer, é uma coisa muito mais
da ordem talvez do lúdico do que da ordem do conflito. Então, acho que isso é importante porque às vezes falam rivalidade secular entre os judeus e árabes. Isso é uma bobagem. Quer dizer, até algumas décadas atrás, no próprio lugar que hoje é Israel, o contato entre judeus e árabes era decente. Os judeus sempre foram muito mais perseguidos pelos cristãos do que pelos muçulmanos. Não se compara. Na Idade Média, enquanto havia aqueles massacres regulares de judeus no mundo cristão, no mundo árabe eles tinham um lugar muito mais aceito. Segunda classe, segunda categoria, mas enfim, pelo menos eles tinham a vida preservada, espaço para a religião, espaço para tudo, e não havia as perseguições que havia no mundo cristão. Outro ponto da má política é o totalitarismo. É um tipo de regime que foi forte, sobretudo no século XX, é diferente da mera ditadura. A mera ditadura é um regime forte, mas não tem a frase de Mussolini que, a meu ver, sintetiza muito bem o totalitarismo. Essa frase vocês ainda veem em alguns lugares da Itália. Eu estive numa cidade pequena, mas encantadora, chamada Lecce, que é vamos dizer, no Salto da Bota, bem no sul da Itália. E nessa cidade havia um monumento, uma construção pública, que estava escrita essa frase que é: nada contra o Estado, vá lá. Nada acima do Estado é discutir. Nada fora do Estado. E isso é o assustador. Quer dizer, o assustador é você imaginar que uma pessoa não pode ser síndico de um prédio se não for filiado ao partido, no caso, fascista. Que uma pessoa não possa ter, digamos, uma concessão de um bar aqui se não for, de alguma forma, membro do partido fascista. Você não vai ascender numa empresa, mesmo privada, se não for filiado ao partido e por aí vai. Quer dizer, então, esse esquema vai muito além da ditadura. Porque a ditadura, muitas vezes, é apenas um controle de poder de cima para baixo, que mantém um pouco a estrutura social, com certas autonomias, e reprime de fora. O totalitarismo tenta entrar de dentro. Quer dizer, tenta fazer que essas próprias organizações deixem de ser independentes, tipo igreja, escola, sindicato. São entidades que têm uma dinâmica própria, que são interessantes quando elas são independentes. A ideia é pegar por dentro e mudar. Agora eu queria falar um pouco da boa política, da carência afetiva na boa política, quer dizer, o fato de que ela tem uma certa falha aí. Talvez a gente possa começar pelo século XVI, ou melhor, talvez a gente possa dizer, o Estado moderno, que, enfim, está numa certa crise, porque os Estados nacionais, em especial, estão tendo a soberania deles ameaçada, mas o Estado moderno é uma criação que não tem 500 anos. Ele vai se construindo ao longo desse tempo. Eu diria que há duas ideias-chave muito fortes, muito boas, que aparecem no Estado moderno ocidental. A primeira é Estado de Direito. O Estado de Direito é a ideia de que o que tem que valer na relação entre as pessoas é a lei, é o direito, e não o capricho, não o arbítrio. Ele vai contra a ideia de arbítrio. O ponto básico é esse. Se você tem o arbítrio, qualquer um o governante faz o que quer. Agora, se você não tem, você tem juízes, tem leis, etc. Então vai se construindo um Estado de Direito, em inglês eles falam rule of law, império da lei. Quer dizer, a lei prevalece, a lei diz muito, é uma expressão muito bonita de um jurista inglês de 1600, que é Edward Coke, tem o mesmo sobrenome da Coca-Cola, né? Edward Coke diz, a lei é o metro áureo, é o golden metrand, é o metro de ouro da relação entre as pessoas. Então, essas ideias vão se fortalecendo e elas criam a ideia de que quem decide, seja o juiz, seja o legislador, seja o governante, tem que estar, de alguma forma, pautado por princípios genéricos. Não pode ficar julgando em função da simpatia ou antipatia pelas pessoas. Então, esse vai ser um ponto muito importante. O outro ponto muito importante da política moderna é a democracia, que é mais tardio. Vamos dizer, desde 1500 e pouco, essa ideia de um poder menos caprichoso, menos arbitrário, vai se estabelecendo. Desde a democracia, século XVIII que começa. Assim, vamos dizer, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, talvez um pouquinho antes da Revolução Inglesa, mas é mais duvidoso que fosse democracia. Bom, aí eu quero chegar ao meu ponto.
Até 1500 e pouco, quando os ocidentais falam do sultão turco, que na época chama Império Otomano, Imperador Otomano, para eles é um personagem inteiramente normal, como um príncipe ocidental. Ele tem uma diferença básica, ele não é cristão. Mas, tirando isso, as discussões sobre ele são parecidas. Se, por exemplo, pega o príncipe de Maquiavel, ele fala do sultão turco, mas o que ele fala do sultão turco não é muito diferente do que ele fala do rei da Espanha ou de um outro príncipe ocidental. Não há uma diferença básica. Em algum momento, na segunda metade do século XVI, muda por completo a imagem que passa a haver do mundo islâmico. Muda por completo. Os historiadores datam isso da Batalha de Lepanto, geralmente. Em 1570, um grande enfrentamento, venezianos, espanhóis, a frota, uma representante do papado, enfrentam os turcos, vencem os turcos em Lepanto, detêm o avanço dos turcos pelo Mediterrâneo Oriental e perdem Chipre igual. Quer dizer, de qualquer forma, eles não vão conseguir tomar a Sicília, tomar o sul da Itália, mas conseguem pegar Chipre, e é uma batalha importante. Parece que é mais ou menos nessa época a imagem dos turcos, o chamado despotismo oriental, vai se estabelecer. Então, surge a ideia de que, longe de ser um imperador do mesmo tipo, é um imperador bárbaro. E isso vale não só para o sultão otomano, que seria o grande potentado islâmico, mas também vale para, por exemplo, o Shah da Pérsia, para outros poderes no Oriente. Isso vai desenvolver todo um tipo de literatura que vai chegar numa forma mais, talvez, forte com o Montesquieu, nas Cartas Persas, que é um livro delicioso que eu tive o prazer de traduzir uns anos atrás, que é são persas na França, trocando impressões sobre como que é esse mundo tão esquisito, que é dessa gente estranha, que são os ocidentais, e ao mesmo tempo apimentando a narrativa pelos conflitos e fofocas do harém. E depois ele vai escrever O Espírito das Leis, que volta a esse tema. Mas o que é fantástico é o seguinte: para falar do imperador déspota oriental, se vai falar do harém. Quando se fala dos outros regimes, dos regimes ocidentais, não se fala da sexualidade do monarca. Mas quando se fala do Oriente, se fala da sexualidade do homem que governa. E aí vem a coisa fabulosa, porque o nível de invenção nesse ponto é muito grande. Gente que estudou isso mais recentemente andou comentando quanto disso é invenção, é fantasia. Bom, o ponto de partida. As mulheres no Oriente, por causa do calor, são tão sensuais e tão lúbricas que é preciso contê-las. Essa é a razão. São sensuais e lúbricas porque o calor deixa os nervos à flor da pele, o que pode valer para nós também. Os nervos ficam à flor da pele, eles se abrem um pouco, e dessa maneira as sensações são muito mais intensas. Isso faz também, diz Montesquieu, dizem vários outros, que essas pessoas tenham, vamos dizer, a parte sensível, sensorial, sensual, enfim, tudo isso, muito mais agudo do que a razão. Então, a razão é fraca e a parte dos sentidos é muito forte. Então, nós temos toda a composição. O harém, o serralho, que é outro termo para designar a mesma coisa, que vai dar em serralheiro, em tudo que tem a ver com a chave. A ideia, então, de que a casa é um lugar fechado, é um lugar no qual não podem entrar os estranhos, sobretudo não podem entrar homens estranhos. Então as mulheres têm que ficar lá guardadas para o prazer do seu senhor e amo, e são vigiadas por homens castrados para que não haja perigo para a virtude delas. Porém, ao mesmo tempo se considera que a virtude é um tanto escassa, porque você precisa desse controle, precisa trancá-las, precisa evitar qualquer fascínio. E a história que eu acho mais fabulosa, essa eu acho realmente incrível, é uma que diz que elas são tão lúbricas que você não pode ter no harém, acesso no harém, a nenhum animal macho maior que um galo. Galo é o máximo de animal macho que é tolerado. Porque se forem animais maiores que um galo, imagina-se o que elas vão fazer. Até é gozado, né? Você imaginar, na verdade, deve ser os mamíferos o problema. Porque não sei se as aves podem fazer alguma coisa. Mas, e além disso, certos legumes também não podem entrar, como cenouras, abobrinha, a não ser cozidos ou picados.
Então é preciso, se você vai fornecer algum tipo desses legumes, que primeiro você os cozinhe ou os pique, por razões óbvias, né? Então, mas quer dizer, isso tudo constrói, isso é um mito, gente. Quer dizer, isso daí, a base real dessas histórias é fraca. Quer dizer, isso vai sendo inventado. Então, os ocidentais o que fazem? Alguém escreve um livro, o harém visto o espião do grão-senhor. O grão-senhor é o nome do sultão, um dos nomes que é dado ao sultão. O espião do grão-senhor, alguém que vai lá e relata tudo o que acontece lá dentro. Aí outro copia esse livro e muda o título, inventa umas novas histórias e vai então tendo uma circulação de uma literatura que ao mesmo tempo mostra o horror que é aquilo lá e o fascínio absoluto que o Ocidente tem por isso. Então, e é muito interessante a gente ver o quanto essa sedução ela vai desempenhar um papel político muito importante. Quer dizer, o Ocidente afirma o quê? E aí tem a ver com o que eu estava dizendo antes. O Ocidente afirma, aqui não há capricho no governo. O governante ocidental segue as leis. Certo, há um monarca absolutista, ele às vezes exagera, mas ele tem mesmo assim leis, tribunais, ministros, etc. É diferente do sultão, que funciona na base dos arroubos. Então vocês têm um caso de um abuso, né, um abuso total, uma vida que funciona à margem de toda e qualquer lei, quer dizer, basta a vontade desregrada, o capricho, sem nenhum controle, sem nenhuma discussão, sem nenhuma limitação. É isso que funcionaria lá e isso estaria estreitamente associado ao harém. Por quê? Porque nos dois casos o que vale são só os 5 sentidos do sultão. É alguém que é regido pelos 5 sentidos e cuja razão é fraca. Tão fraca é que, diz Montesquieu, a primeira regra do despotismo oriental é que o sultão dá todo o poder a um vizir, a um primeiro-ministro. O vizir vai cuidar dos negócios do Estado. O sultão é incapaz disso, ele só está no harém. O que eu interpreto isso como sendo uma maneira pela qual o Ocidente, no momento que decide ter uma política imparcial, segundo o primado da lei, segundo o império do direito, no momento que o Ocidente decide isso, ou decide, não é uma decisão assim racional, no momento que o Ocidente constrói isso, começa a construir isso, ele deporta o afeto político para o Oriente. O Ocidente não muda o afeto político ocidental. Ele não procura ver qual seria o afeto que viria junto com isso. Ele simplesmente exclui o afeto da política. E quantas não são as expressões de que o juiz ou o governante, etc., tem que ser imparcial, etc. A palavra imparcial. A palavra imparcial, nós sabemos hoje que é impossível alguém ser imparcial. Nós podemos limitar a nossa imparcialidade, a nossa parcialidade, nós podemos fazer um esforço constante, se por exemplo, se eu tenho que dar nota, se um juiz tem que julgar, se alguém tem que decidir uma licitação, qualquer coisa nós fazemos o maior esforço para isso. E acho que a gente consegue desempenhar isso bem, mas isso não quer dizer que eu seja imparcial. Às vezes, é claro, que eu dou nota para um aluno, ouço um aluno de quem eu não gosto. Não gosto, posso não gostar dele, posso ter dificuldade de ouvir uma pessoa. No entanto, eu faço o esforço, mas isso não quer dizer que eu seja imparcial. É um esforço, como todas as pessoas fazem. Uma pessoa que atende alguém no balcão pode ficar extremamente irritada com um cliente, mesmo assim atendê-lo corretamente, direito, como deve fazer. Mas a imparcialidade é uma exigência que não é humanamente possível. Quer dizer, não é possível você dizer uma pessoa é imparcial ou uma pessoa é objetiva. Nós não somos. Nós somos necessariamente subjetivos e parciais. O que podemos é tomar consciência disso e tentar limitar isso. E o que faz o Ocidente é, então, eu dizia, deportar o afeto para o Oriente. Então, até um certo momento, a política é pensada do mesmo jeito, a partir de um certo momento, a política ocidental vai ser uma política racional e o Oriente vai ter a política da barbaridade, do abuso, do excesso, do capricho. Capricho no sentido negativo do termo, né? Quer dizer, de não haver nenhum controle sobre isso. Isso vai deixar, eu acho, na política ocidental, um déficit, uma dívida muito grande. Vai ser uma política que eu chamo muitas vezes a política da teoria política. A gente tem uma política no Ocidente, que é que está nas nossas leis, que é a política da teoria política. É uma política muito boa, excelente. Vamos pegar um preceito básico. É legítima a divergência. Então, eu dizia, o conflito ser aceito, o conflito ser algo que é positivo na democracia.
Agora, isto é algo que é muito mais fácil de aceitar na teoria política, no teor da lei, do que na prática comum. Você vai para pessoas que têm pouca instrução, isso não vale. Quer dizer, ou mesmo vamos para as eleições. Como nós vivemos as eleições? Maniqueísmo, ou seja, oposição do bem e do mal. Quer dizer, peguemos... quer dizer, nas últimas eleições não foi tanto assim, nas eleições federais. Mas no estado de São Paulo, por exemplo, há um líder político que concorre ora à prefeitura, ora ao governo do estado, já concorreu à presidência, cujos inimigos consideram que ele encarna o mal. Então, de alguma forma, ele causa, vamos dizer, descargas de adrenalina muito fortes do outro lado e, entre aspas, legitima o outro lado, assim, ou pelo menos os que divergem dele. Quando temos uma discussão, o que é? Um governante aparece como corrupto, outro como comunista, um candidato como corrupto, outro como ateu, como comunista, como drogado. Quer dizer, tudo isso cria uma situação em que muitas vezes é extremamente difícil você ter esse respeito pela divergência, que seria uma base da política moderna. Então, vamos dizer, nós temos uma política moderna que tem quase 500 anos, só que há uma boa parte da sociedade que ainda não percebeu. Quer dizer, é como se nós tivéssemos uma cultura de elite na política e uma cultura popular. Uma cultura popular que acredita em valores medievais até, como o valor segundo o qual o governante ser moral é a boa condição para ele politicamente funcionar. Quer dizer, aqui, as virtudes morais, pensava-se na Idade Média, bastam para um bom governante. Desde 1500, tudo que foi feito de bom em teoria política nega essa tese. Tudo. Quer dizer, para dizer, a política não funciona, não é aplicação na esfera pública das virtudes da dona de casa ou do chefe de família ou do padre. Não é. E, no entanto, isso não pegou. E por que não pegou? Porque não houve uma dimensão afetiva dessas ideias. A democracia e esses valores do que eu chamo de política, isso se construiu em cima de uma ideia de política, vamos dizer, de política da teoria política. Nós temos um afeto autoritário muito presente no Brasil. Nós temos líderes políticos que são excelentes no manejo do afeto. Agora, esses líderes são os líderes autoritários. Por exemplo, um na Bahia, que é extremamente forte. Ele consegue ainda hoje eleger quem quer que seja na Bahia. Nos últimos 30 anos, só houve um governador baiano que não foi do grupo dele. Verdade, podemos dizer, até 82, nenhum deles foi eleito. Mas vamos pegar de 82 para cá. Apenas o governador eleito em 86 não era do grupo dele. E saiu, assim, praticamente sob vara. Quer dizer, não fez um bom governo e foi pena porque deu uma força extraordinária para esse esquema. Nós sabemos que ele consegue o apoio dele lá, muito porque ele conseguiu não só usar os métodos tradicionais autoritários, mas há métodos afetivos. Há um afeto que ele utiliza muito. Ainda dita regras lá, mas não tem mais alcance nacional. O outro é nosso. O outro já teve muita força também. No governador ele nunca foi eleito, mas prefeito ele foi eleito. Conseguiu fazer o sucessor. Também ele perdeu dimensão nacional. Está reduzido ao nosso Estado. Mas, de qualquer forma, eles mexem muito bem com o afeto. Vejam, por exemplo, a campanha do nosso conterrâneo, uns anos atrás. Eu amo São Paulo. O amor. Vejam a presença disso também na propaganda baiana. Então, esse afeto autoritário é um componente que aqui é muito forte. E eu repito, a direita utilizou isso muito bem. E ainda utiliza, embora ela tenha recuado. Contra isso, o Partido da Social Democracia Brasileira, esteve no Poder Federal, está no Poder Estadual há bastante tempo, aqui em São Paulo, ele adota uma propaganda que é muito diferente, que é essa propaganda da competência, da seriedade, da honradez. Vocês veem, não passa pelo afeto. O discurso do PSDB raras vezes passa pelo afeto. Houve agora umas propagandas deles contra o governo Lula que tentaram mexer um pouco com isso. Mas, de modo geral, o discurso deles é outro. Então, é interessante notar que o nosso partido, que tem mais cientistas políticos no seu interior, é um partido que
adota uma visão da política que é essa da política racional e do esfriamento afetivo. E nesse ponto eu acho muito interessante o contraste com o PT. É o fato de que o PT sempre foi um partido que mobilizou não só pelas ideias, mas também por uma coisa afetiva muito forte. As pessoas que se ligam ao PT ou aos movimentos de alguma forma próximos ao PT não fazem uma adesão apenas racional, fria e seca. Elas fazem uma adesão afetiva. Historicamente foi assim. E é interessante ver o discurso do Lula nesse ponto. É fundamental para o elo social que o político seja capaz de expressar às pessoas uma boa razão pela qual ele não está fazendo o que prometeu. Ou dizendo de outra forma, se eu faço exatamente, se eu sou eleito de vocês e faço exatamente o que vocês querem, não há nenhum ruído na nossa relação. Agora, se eu deixo de fazer algumas coisas que vocês querem, ou se eu vou contrapor-me a desejos de vocês, tenham vocês razão ou não. Aí é que a comunicação política é importante. A chave, vamos dizer, de uma boa comunicação política é essa capacidade de dizer, eu não estou fazendo o que vocês querem exatamente e, no entanto, vocês vão continuar me apoiando porque eu vou dar boas razões para isso. Qual era o discurso do Fernando Henrique? Ele citava Max Weber. Ele citava a ética da responsabilidade e ética de princípios. Dizia, o homem comum pode ter uma ética de princípios. Não farás tais e tais coisas, etc. O homem político ele tem que responder pelos resultados das suas ações. Então ele tem que fazer as alianças com partidos que ele despreza, tem que deixar de adotar políticas que ele gostaria de tomar, tem que engolir emendas de deputados que são indecentes, mas tudo isso daí pelo resultado. Quer dizer, pelo resultado, enfim, uma prosperidade maior, o fim da miséria, todas as coisas que a gente esperava que seriam, vamos dizer, que justificariam isso. Né? O problema é isso não acontecer, mas era o discurso de Fernando Henrique. Um discurso, vamos dizer, do ponto de vista da teoria, um bom discurso. Como que Lula lida com isso? Ele constitui o seu público como pai e como mãe. Ele chega e diz, bom, quando eu tive um filho, eu queria que nascesse logo, demorou 9 meses. Depois eu queria que andasse logo, mas minha sogra entendia. Então, ela dava um paninho para ele, andava com ele, ele foi aprendendo a andar. Eu queria que andasse depressa, mas você tem que esperar. Não estou dizendo que o governo esteja tendo sucesso, estou apenas analisando o discurso e o que ele significa. Esse discurso é um discurso da ordem da criação de uma relação de afeto. Ele, em última análise, está dizendo uma coisa parecida com o Fernando Henrique. Não é o mesmo. O Fernando Henrique estava falando, eu não vou fazer. Lula diz, vai demorar tempo, mas eu vou fazer. Agora, nos dois casos é um discurso, tenham paciência. Mas a grande diferença é que, num caso, tenham paciência porque Weber disse que tem a ética da responsabilidade, porque, vamos dizer, para um público daqui pega, mas para um público menos culto, menos informado, não quer dizer absolutamente nada. É ao passo que Lula consegue uma comunicação maior. Então, nesse ponto, eu acho que é uma coisa muito interessante. Nós estamos tendo hoje uma disputa pelo afeto na política. Nós temos um afeto político autoritário, da velha direita, e nós temos uma disputa por um afeto político diferente da do PT. Se o PT tiver êxito nisso, mas, sobretudo, se ele tiver êxito na questão do fome zero e na redução da miséria, então nós vamos ter um tipo de política radicalmente novo, não só em termos de Brasil. Quer dizer, o que está se jogando hoje no Brasil é uma coisa de interesse mundial. Quer dizer, voltando então à parte mundial, o que o Ocidente fez foi uma política que gelou os afetos. Quer dizer, a política ocidental ela é tanto melhor quanto menos afeto está presente. Então, você estabelece uma série de procedimentos pelo qual você exclui o afeto do julgamento no judiciário, da decisão no legislativo, da execução no executivo, da esfera pública. Como se a esfera pública fosse, de certa forma, esvaziada ou, pelo menos, reduzida na dimensão do afeto. E isso acabou deixando o afeto na dimensão autoritária. Se nós formos capazes de criar um vínculo democrático, que seja afetivo, nós formos capazes de constituir uma cultura democrática afetiva, que passa pela educação, passa pela formação das pessoas, passa pela mídia, passa por tudo isso, nós formos capazes disso, nós vamos dar uma guinada no que é a democracia. Quer dizer, a democracia, lá onde ela tem mais sucesso, que é nos países que antigamente formavam o que se chamava OTAN, que agora se expandiu muito, mas quer dizer, Canadá, Estados Unidos e Europa Ocidental, a democracia
foi essa democracia que excluiu a dimensão afetiva. O europeu falava, vocês do terceiro mundo têm calor, tem samba, tem afeto, carnaval, etc. E tem também autoritarismo, atraso, tudo mais. Quer dizer, era um pacote. Nós fomos capazes de deslindar esse pacote, de separar o afeto e o autoritarismo e de criar uma ligação entre afeto e democracia, nós vamos dar um passo muito importante. Eu acho que não é só o Brasil, quer dizer, que tem essa possibilidade, mas o Brasil está com essa possibilidade. Mais ou menos isso que eu queria levantar como bola, quer dizer, essa questão de um regime político que é um regime, vamos dizer, unanimemente afirmado como mais positivo hoje, a democracia, mas que acho que tem essa falha na maneira como compõe a relação entre as pessoas, porque está ainda baseado numa cultura, vamos dizer, fazendo a distinção que eu falei, uma cultura de elite e não numa cultura que não se populariza. Quando você fala em afeto, você está dizendo de amor, mas o conceito de afeto é um pouco mais amplo, né? Se nós perguntássemos aqui para as pessoas presentes, cada um vai ter uma definição, porque afeto, na verdade, é tudo que afeta, né? Então, eu queria focar um pouquinho nesse aspecto aí, porque se é tudo que afeta, até uma violência afeta, né? E aí, como seria, né? E nosso país está caminhando para isso também, né? Um aumento de violência, aumento da insegurança da sociedade, né? Importante o esclarecimento, eu não identifiquei afeto ou amor, não. Eu penso o afeto como toda a dimensão afetiva, ou seja, para usar alguns sinônimos, sentimentos, paixões, emoções. É esse sentido. Mas por isso mesmo eu não diria que afeto é o que afeta. Assim, do ponto de vista etimológico, a palavra paixão, inicialmente, significa tudo aquilo em que nós somos passivos. E a palavra paixão, assim, etimologicamente, se opõe à ação. Quer dizer, nas origens, a paixão não se opõe à razão, se opõe à ação. Nesse sentido, você tem razão. Quer dizer, paixão é tudo aquilo em que somos passivos, como afeto seria aquilo em que somos afetados. Mas o sentido que nós estamos usando aqui é afeto como a dimensão dos sentimentos, das emoções, essa dimensão não racional, mas que não precisa por isso ser irracional no sentido de ser antirracional do homem. Quer dizer, é isso. Quer dizer, a carência que eu estou apontando falta que a democracia vá além do racional. É isso. A pergunta é, será que a presença maior de mulheres no meio político daria para a gente supor que vai ter um aumento na questão do afeto? A gente tem vontade de dizer, bom, Margaret Thatcher, você acha que ela humanizou muito a política inglesa, né? A dama de ferro, né, como era dito, né? Quer dizer, não deixa de ser verdade que o mundo da política, o mundo do poder, ele foi tão masculinizado que muitas vezes quem ingressa nele sendo mulher prestou uma certa homenagem, uma certa adesão ao modo de ser masculino. Quer dizer, isso acontece às vezes. Quer dizer, não são sempre as virtudes femininas que as mulheres trazem para a política. Não é essa outra capacidade. Mas é fundamental a gente ter, em todo o tocante, quer dizer, em toda a composição social, uma diversidade maior. É bom também frisar que não é só no Brasil, claro, que a presença de mulheres na política é muito rala, mesmo em países muito desenvolvidos. Quer dizer, você vê, a França teve uma primeira-ministra mulher, Portugal teve, Estados Unidos nunca tiveram um presidente, e acho que nem vice-presidente do sexo feminino. Quer dizer, são coisas que estão mudando. E, ao mesmo tempo, quando começam a mudar, mudam muito depressa. Tão importante quanto falar das mulheres é colocar a questão do que é masculino e do que é feminino. Eu acho que a decorrência disso é a gente dizer, bom, digamos, o masculino não se esgota no mundo dos homens e o feminino não se esgota nas mulheres. Há um componente na psique masculina que é feminino. Quer dizer, um homem, ou melhor dizendo, um homem tem traços femininos, como mulheres têm traços masculinos. Isso é inteiramente normal e um ser humano é mais íntegro, é mais rico, se ele tem esses dois pontos. O que nós chamamos de civilização, ou de avanço dos costumes, ou como se chame, do fim da Idade Média para nós, tem muito a ver com a presença da mulher na cena pública. Quer dizer, se você pega uma sociedade medieval
os ambientes puramente masculinos são ambientes extremamente grosseiros, agressivos, etc. Então, ambiente puramente masculino. Se introduz a mulher, o que acontece? Os homens têm que ter mais modos, eles começam a agradar, ou a tentar agradar. O uso da força bruta não é mais um diferencial. No começo da tua fala, o senhor defendeu muito a democracia e falou muito das fantasias e das aberrações dos senhores do Oriente. Isso soou para mim como uma ideologia de direita, onde nós vemos hoje o presidente dos Estados Unidos atacando um outro país, ou dois, ou três, quase que por vaidade dele. Onde nós estamos vendo que as premissas para aquela guerra não existem. Eu expus uma determinada doutrina que serviu para o Ocidente atacar o Oriente. Eu não disse que eu concordo com isso. Então, acho que tem que ficar muito clara essa diferença. Se nós formos mais longe, a tese do despotismo oriental foi justamente uma tese que serviu muito para a colonização pelo Ocidente do Oriente. Porque a tese era muito simples. Como o déspota oriental pode tudo, é dono de tudo, então, quando você conquista a Índia, não existe propriedade privada. Na terra não é de ninguém, a não ser do sultão. Você vence o sultão, então a terra é toda dos ingleses. Eles podem repartir e pegar para si a terra sem dar satisfação a nenhum dos milhões de indianos que há. Então, a tese do despotismo oriental foi usada justamente para expoliar o Oriente. E, de fato, uma sobrevivência disso existe hoje. Quer dizer, uma parte da representação que se faz do Oriente no Ocidente é exatamente devedora dessa imagem. Hoje em dia, quando a gente fala em colocar o afeto na política, que eu acho indispensável, mas aonde está o poder? Esse político tem o poder? E aí é um problema. O poder está no dinheiro. Não acho que é uma fantasia do Bush. Ele sabe muito bem onde estão os petrodólares. Ele não vai atrás de um país africano que humanitariamente precisa. A fantasia dele vai aonde está o dinheiro. Onde está o dinheiro, está o poder. Aonde está a mídia, está o poder. E o afeto aí? Realmente o poder sumiu um pouco da nossa visibilidade. Eu acho que isso tem data. É queda do Muro de Berlim para cá. Quer dizer, até mais ou menos 1990, uma eleição democrática podia definir qual era o rumo que ia tomar um país. A última eleição que foi assim, e por isso mesmo as eleições democráticas não haviam em todos os lugares. Aqui nós não tínhamos. Mesmo a nossa primeira eleição democrática, em muito tempo para presidente em 89, foi atravessada de manipulação, de golpes baixos, de desonestidade, etc. Então, o que é interessante, mas quer dizer, a última eleição importante no mundo, em que houve uma escolha de rumo clara, e que essa escolha significou alguma coisa, foi a eleição de Mitterrand. Em quando? Em 81. Quer dizer, faz mais de 20 anos. De lá para cá, o que você tem? Nas eleições, quem quer que ganhe, ele vai aplicar mais ou menos o consenso de Washington em alguma das suas variações. É um terceiro turno. Quer dizer, você tem uma vitória de um candidato ou de outro, na hora que ele assume o poder, ele faz pouco do que prometeu. Então, isso daí vem junto com uma coisa também curiosa, que é a seguinte: até um tempo atrás, supunha-se que quem você elegia para um cargo de direção, fosse presidente ou primeiro-ministro, era um líder, que, de certa forma, ele estava tomando decisões. Claro que comprometido ou com um partido, ou com forças econômicas, geralmente com o capital, mas, de alguma forma, ele tinha uma liderança em face disso. As figuras que passaram a exercer o poder nos anos 90, elas parecem ser mais fracas desse ponto de vista. E com a queda das barreiras nacionais à transferência de capitais, a gente passa a ter a impressão de que o verdadeiro poder passou para a esfera oculta. Quer dizer, eu não diria dinheiro exatamente, diria o capital, mais precisamente. E a gente não sabe exatamente quais são as escolhas. A gente não sabe exatamente como que isso acontece. Mas a gente tem uma forte suspeita disso. Resumindo a coisa, eu diria,
nós temos hoje um número de gente, como nunca houve antes, desfrutando de liberdades. Liberdade de expressão, de organização, de voto, de disputar eleições mais ou menos limpas. Nunca houve tanta gente no mundo com essa liberdade. Quer dizer, o máximo que você tinha até uns anos atrás era um quinto, um quarto da população da Terra, talvez, com essas liberdades. Hoje, talvez mais de metade da população da Terra, ou perto disso, tem esses tipos de liberdades. Só que, e aí vem, isso é muito bom, só que, e aí vem o problema, essa liberdade não resulta no que eu chamaria democracia no sentido etimológico, que é o poder do povo eleger o destino que ele quer. Quer dizer, você tem todas essas liberdades, elas se tornam, num certo momento, infecundas. Elas não dão o fruto que elas deveriam terminar dando, que é, você escolhe o rumo. Um país escolhe um rumo liberal, outro escolhe um rumo socialista, e respeitam-se um ao outro, são rumos diferentes. Não, isso não está havendo. E esse é um ponto muito sério. Eu, com um certo otimismo, acho que as liberdades de opinião, etc., com o passar do tempo, elas vão trazer todo o resto, porque as pessoas não vão aguentar muito tempo isso daí. Não dá para você aguentar uma situação em que você tem o direito de jogar, pode falar à vontade, mas os dados estão fraudados. Quer dizer, o resultado da... E, além disso, fica essa reação muito ruim de você ter sido traído por aquele em quem você votou. De você ter votado, ter sido eleito alguém com um compromisso e não cumprir. Esse é um problema que nós corremos no Brasil. Quer dizer, não basta Lula falar, nos criar essa comunhão de pais e mães. Se ele não fizer realmente a mudança social que promete, tudo isso vai ser inútil, não vai trazer nada e vai deixar um travo muito amargo. Mas eu acho que esse tipo de descontentamento está crescendo. Para terminar essa resposta a você, eu desenvolvi um tempo atrás uma ideia que é da inveja do tênis. A ideia de que as pessoas, quando um menino pobre mata uma pessoa rica, um jovem por causa de um tênis, que é uma coisa odiosa, ele está, na verdade, manifestando o seu desejo por uma coisa que é da ordem do conforto. E por que ele está manifestando isso? Porque, em última análise, ele passa a sentir que ele tem tanto direito a isso quanto o outro. Quer dizer, o velho ponto que distinguia as classes sociais no Brasil e que garantia ao autoritarismo era a aceitação pelos pobres da sua posição subserviente e subalterna. Isso não está mais ocorrendo. É pena que não haja, no mundo atual, um ambiente no qual você consiga canalizar isso para um partido forte, para movimentos sindicais fortes, que expressem tudo isso. Mesmo tendo o PT no governo, ele não está sendo canal disso. Mas, quer dizer, então o resultado é que essa recusa da subserviência pelo pobre, pelo miserável, está trazendo o crime, que não é uma solução. Mas, de qualquer forma, nós temos uma coisa muito clara que é um desafio para a sociedade brasileira. Quer dizer, ou nós aceitamos que acabou a interiorização da subserviência pelos pobres e aplaudimos isso porque é um avanço democrático e encaramos como poderá, e tentamos ver como poderá ser superado isso, ou nós corremos o risco de cair num tipo de barbárie. O senhor citou dois exemplos de políticos brasileiros que se utilizaram do afeto na sua política, né? Um da Bahia e um em São Paulo. E, ao mesmo tempo, ao se utilizar desse afeto, nos trouxeram uma política um tanto quanto indigesta, né? Eu citaria também o exemplo de Goebbels, na Segunda Guerra, que exacerbou e manipulou o afeto na política do Terceiro Reich. A pergunta é, como deve permear a ética nesse tempero da política afetuosa? Eu queria que você comentasse a sua opinião sobre a imprensa brasileira escrita e televisiva e o que você acha da reação do público em relação às posturas da imprensa e ideologia, esse tipo de coisa. Eu acho que as duas últimas perguntas dá para responder em conjunto, porque as duas têm a ver com a mídia propaganda diretamente, a mídia brasileira. Acho que a maneira, bom, o que é ético na manipulação, eu não responderia por aí, sabe? Porque não adianta você dizer, vamos fazer um código de ética, digamos, dos marqueteiros. Vamos fazer um código de ética da política. A única maneira que você tem de enfrentar isso não é por uma autorregulação da corporação, digamos, dos marqueteiros, mas é fortalecendo o público deles. Quer dizer,
a única maneira de você se contrapor a qualquer prepotência não é fazendo um pacto de cavalheiros entre os prepotentes, que seria um absurdo, mas seria uma contradição em termos, é você fazendo que não haja vítimas porque as pessoas se fortaleçam contra isso. Então eu não faria pregação ética a eles. O que funciona é você criar maneiras das pessoas se defenderem disso. Como você faz? Então, no caso da mídia, qual é a saída? Quer dizer, a mídia brasileira é oligopolizada. Quer dizer, você tem um poder econômico forte e esse poder determina. Então, se os jornais querem, ou se a TV quer ou não quer fazer determinada coisa, faz. Como está hoje toda a mídia quebrada, talvez isso até explique um pouco porque ela está sendo um pouco mais simpática ao governo do que seria em outras condições. Talvez por isso, porque ela está quebrada, quem pode salvar a mídia impressa, a televisiva ou do rádio é o governo. Então, mesmo assim, o governo não está fazendo uso político disso para reprimir ou para calar. Agora, qual a saída? Eu aprecio muito a ideia de criar outros veículos. Eu acho que na era da internet, a criação de sites é muito barata e é uma maneira pela qual você zera o poder econômico. Porque, embora, é claro, um site com muito dinheiro tenha um diferencial, esse diferencial é muito menor do que na mídia impressa ou na mídia televisiva. Então, nós estamos hoje, diante dessas mudanças na sociedade que está havendo, com umas possibilidades que são notáveis. A gente poderia talvez fazer mais uso disso. Então, quer dizer, eu acho que analisar a mídia como existe, a gente pode dizer mais ou menos o óbvio. Quer dizer, não é que seja uma mídia necessariamente comprometida com os interesses. Eu não acho que essa mídia seja, vamos dizer, serva do capital, como a gente poderia dizer uns tempos atrás. Mas, vamos dizer, há certas coisas que não são muito elogiáveis. Acho que é uma falta de autocrítica que me preocupa. Na verdade, o problema é esse. Quer dizer, você tem uma mídia que não se autocritica. Você tenta se constituir como um poder acima do bem e do mal. Um poder que faz o que quer. E, infelizmente, uma parte da polêmica na imprensa é a caricatura. Quer dizer, a caricatura nunca é boa. Quer dizer, uma coisa importante da democracia é você tentar determinar a diferença exata que você está em relação ao outro, até em relação ao Bush, para quem não gosta dele, em relação ao Schwarzenegger, mas tentar delimitar isso e não criticar mais nem menos. Isso é importante. A caricatura não ajuda a causa democrática. Ela é uma solução muito fácil, mas ela constrói um afeto do repúdio. E há um problema quando você faz uma caricatura. Como você está mentindo, em última análise, no dia que você entra em contato com a verdade sobre o outro lado, você não tem defesa. Por exemplo, quem critica muito o neoliberalismo, eu já tenho aluno de vez em quando que fala, vou fazer um trabalho sobre o neoliberalismo, e apresenta uma bibliografia que não tem um autor neoliberal. Ele leu todos os textos contra o neoliberalismo, tudo, mas não leu um autor. Fala, bom, esse sujeito, se um dia ler um texto neoliberal, poderá se converter. Todos nós conhecemos militantes de esquerda radicais no tempo da universidade, que depois são excelentes ganhadores de dinheiro, defendem as empresas muito bem, se tornam neoliberais. Então, por quê? Porque justamente é uma coisa sem consistência, a caricatura.